Devocionais a Bíblia toda em um ano. Hoje, Números, capítulos 18 a 21. Após reafirmar a autoridade de Arão como sacerdote no tabernáculo, o Senhor agora incumbe esse homem, bem como sua família, da tarefa de exercer em santidade o seu ofício. O Senhor descreve a essa família que eles serão responsáveis por todo o pecado cometido em relação ao sacerdócio e em relação ao santuário. Toda a falta de conformidade com o culto a Deus seria a responsabilidade do sacerdote. Nesse mesmo capítulo 18, o Senhor também concede direitos à família sacerdotal. O sacerdote teria direito a todas as ofertas concedidas de acordo com o que o Senhor descreve no capítulo 18. Mas a conclusão desse trecho mostra que a terra não pertenceria ao sacerdote. Ao contrário das demais tribos, os levitas e os sacerdotes deveriam ter ao Senhor como a sua porção e assim conformarem-se com o Senhor. O capítulo 19 continua falando sobre as leis e apresenta a lei da água purificadora da novilha vermelha. O Senhor então dá instruções a respeito desse sacrifício e oferta que era feita ao Senhor e também da água que serviria para a purificação do povo. Na última parte do capítulo, o Senhor traz detalhes sobre as leis de contato com os cadáveres, o tempo que deveriam ficar impuros e como se purificariam. O capítulo 20 começa com a narrativa sobre a morte de Miriam, uma narrativa bem curta. Em apenas um versículo, Moisés mostra e registra a morte da sua irmã. A segunda parte do capítulo mostra o episódio de Meribá, quando o Senhor dá ordem a Moisés que fale a rocha, que Moisés e Arão falem a rocha, mas Moisés acaba batendo na rocha por 2 vezes. E isso provoca a ira em Deus, o qual decide que porque eles não creram nele, eles então não entrarão, não farão o povo entrar no descanso prometido. A terceira parte do capítulo mostra o pedido de Moisés para que passasse por Edom. Os edomitas eram os descendentes diretos de Ismael, daquele que também era irmão de Isaac, de um dos patriarcas de Israel. Ainda assim, mesmo com esse grau de parentesco, o povo de Edom se mostra rebelde. O pecado de Abraão de ter tomado Agar continua trazendo consequências ao presente de Israel. Neste momento, novamente, há um conflito entre o filho da promessa e o filho bastardo, o filho que foi adotado por Abraão, mas que não era o filho da aliança, o caso de Ismael. E o capítulo 20 se encerra com a morte de Arão. Se começou com a morte de Miriam, agora é o Senhor quem conduz Arão à morte e faz isso de uma forma mais detalhada, passando agora o seu chamado, o seu ofício sacerdotal para Eleazar, o seu filho. O capítulo 21 dá início às primeiras batalhas travadas por Israel. Um rei cananeu parte contra Israel e o Senhor e o povo ora ao Senhor que os conduz à vitória. O Senhor entrega o rei cananeu de Arade na mão deles e eles o vencem. Eles vencem esse rei e conquistam a primeira vitória nessas batalhas para a conquista. Porém, em seguida, há novamente um pecado no meio da história. O povo começa a se tornar impaciente e começa a murmurar contra Deus e contra Moisés, o que novamente provoca a ira de Deus, que envia cobras venenosas ao meio do povo. Então, quando o povo reconhece o pecado e busca a Moisés arrependido para que invoque ao Senhor, o Senhor então ordena a Moisés que faça uma serpente de bronze e coloque-a sobre uma haste. E todo israelita que for picado e olhar para a serpente de bronze seria curado. Em seguida, são narradas muitas jornadas de Israel. Eles vencem Seom, o rei de Esbom, depois vencem Og, o rei de Bassã, e assim, pouco a pouco, o povo de Israel vai avançando e tomando posse das terras. Esses capítulos mostravam para Israel, primeiramente, a necessidade e os deveres dos sacerdotes. O capítulo 18 e 19 registra a responsabilidade que os sacerdotes tinham, tanto ao se purificarem, como também ao serem zelosos pelo culto ao Senhor. Já os capítulos 20 e 21 mostravam para esse povo
as consequências da desobediência, até mesmo dos líderes. Quando Moisés e Arão não agem de acordo com a vontade de Deus, eles são também disciplinados. E por fim, novamente é uma lição sobre a murmuração e o custo que isso é cobrado daqueles que andam murmurando. Esses capítulos nos falam muito sobre Cristo, não somente ao repetirem as tarefas sacerdotais, mas principalmente a mostrarem outros aspectos da obra de Cristo. Nós somos lembrados, por exemplo, de que essa água que purificava era apenas um sinal da purificação que Cristo realiza. O batismo que realizamos simboliza justamente o lavar que Cristo realiza em nosso coração. Quando alguém é batizado, ele faz parte agora da aliança e representa esse lavar generador que nós cremos que é realizado no coração da pessoa. Também vemos que Cristo é a rocha ferida. Quando Moisés se ira e bate 2 vezes na rocha, nós podemos ver que Cristo é a rocha ferida que jorra água viva para a salvação do seu povo. Vemos também que Cristo é visto na serpente de bronze. Na famosa conversa de Jesus com Nicodemos, durante a noite, registrada em João 3, nós vemos que Jesus diz que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Assim, o dever principal que nós temos é de olharmos para Cristo. A ordem é: olhai para mim e sede salvos. Olhai para mim, olhai para aquele que foi pendurado no madeiro, e assim nos concede salvação. Devemos depositar a nossa confiança e a nossa esperança em Cristo. Devemos saber que quem nos purifica é Cristo Jesus, e ao olharmos para Ele, nós temos vida. Portanto, olhe para Jesus. Desfrute da salvação que Ele concede graciosamente em sua cruz.